Bolsonaro não perdeu a eleição de 2022 nas urnas. Perdeu muito antes, quando um mecanismo político, judicial e midiático passou a operar contra ele de forma sincronizada, sem precisar de reuniões, sem precisar de acordos formais, sem precisar de conspiração explícita. E esse mecanismo ainda está ativo. Agora, ele está se preparando para operar contra Flávio Bolsonaro. Para entender o que está em jogo, você precisa entender como esse mecanismo funciona na prática. O STF não é uma instituição neutra. Seus ministros são indicados politicamente, por presidentes, com aprovação do Senado, e alguns atuaram de forma ideologicamente alinhada contra o governo Bolsonaro durante todo o mandato. A Rede Globo tampouco é neutra. Teve uma posição política explícita e consistente durante os 4 anos de Bolsonaro no poder. E esse é o ponto central, é que essas duas instituições não precisaram se coordenar formalmente para agir em sincronia. O STF emitia decisões com linguagem jurídica, mas com efeito político direto. A Globo pegava essas decisões e amplificava a narrativa de que Bolsonaro representava uma ameaça à democracia. Um alimentava o outro de forma automática, sem reunião, sem acordo, sem combinação explícita. Esse mecanismo continuou funcionando mesmo quando Bolsonaro estava hospitalizado. Não dependia da presença ou ausência dele, dependia apenas da existência de um alvo. Bolsonaro cometeu um erro que parece óbvio em retrospecto, mas que é muito fácil de cometer quando você está no centro da pressão. Ele reagiu do jeito que o adversário esperava. Confrontos diretos com ministros do STF, ataques públicos à imprensa, declarações sobre crise institucional. Cada vez que Bolsonaro reagia dessa forma, alimentava exatamente a narrativa que estava sendo construída contra ele, a de que era uma ameaça às instituições democráticas. Não era o enfrentamento em si o problema, era a forma. Um candidato ou governante que ataca o STF publicamente em linguagem de confronto direto confirma para o eleitor moderado que a narrativa do adversário tem fundamento. O eleitor que ainda não tinha certeza sobre Bolsonaro via os ataques e concluía: talvez ele seja mesmo o problema. O mecanismo foi inteligente exatamente por isso. Não precisava construir provas, precisava apenas provocar a reação e deixar que a reação falasse por si mesma. Flávio Bolsonaro chega a esse cenário carregando o sobrenome mais vigiado da política brasileira. E o sistema que operou contra o pai está intacto, calibrado e pronto para operar contra o filho. Qualquer deslize de Flávio será explorado. Qualquer declaração fora do tom ideal vai virar manchete negativa. Qualquer investigação, por menor que seja, vai ser amplificada como confirmação de que os Bolsonaro representam um risco institucional. Pesquisas recentes colocam Flávio Bolsonaro como um dos candidatos com maior crescimento nas intenções de voto. Esse crescimento é exatamente o que ativa o mecanismo. Candidatos irrelevantes não são perseguidos. Candidatos que ameaçam o poder estabelecido são. O ambiente que Flávio vai encontrar é mais hostil do que o que seu pai encontrou em 2018. Porque agora o sistema já conhece o sobrenome, já tem os instrumentos calibrados e já sabe onde aplicar pressão para produzir o máximo de desgaste com o mínimo de exposição. Há 2 caminhos possíveis para Flávio Bolsonaro, e a escolha entre eles pode definir o futuro da direita brasileira. O primeiro caminho é repetir o pai, reagir frontalmente, confrontar de forma direta e pública o STF, a Globo e qualquer instituição que atue contra ele. Esse caminho tem apelo emocional forte. A base bolsonarista responde a esse tipo de postura com entusiasmo. O problema é que já ficou demonstrado que esse caminho não é suficiente para vencer uma eleição presidencial. Mobiliza quem já estava mobilizado, afasta quem ainda estava em dúvida. O segundo caminho é completamente diferente e muito mais difícil de executar. Construir coalizões antes que as emergências apareçam. Escolher as batalhas com critério, não reagir a tudo, mas escolher quando e como reagir. Controlar o timing da comunicação, não deixar que o adversário dite o ritmo, e agir de forma estratégica para virar o jogo sem parecer que está virando. Esse segundo caminho exige disciplina, assessoria competente e a capacidade de suportar pressão sem reagir impulsivamente. É o caminho mais difícil e o único que tem chance real de funcionar contra um mecanismo que foi construído exatamente para explorar reações impulsivas.
A direita brasileira chegou a 2026 com um candidato competitivo, uma base energizada e um adversário enfraquecido. Esses são ativos reais. Mas ativos se perdem quando a estratégia falha. O mecanismo que operou contra Jair Bolsonaro não vai desaparecer porque Flávio é diferente do pai. Vai se adaptar, vai encontrar os pontos de pressão específicos de Flávio e vai trabalhar neles com consistência. A pergunta que a direita brasileira precisa responder antes de 2026 não é se Flávio Bolsonaro tem votos suficientes para vencer. A pergunta é se ele tem estrutura estratégica suficiente para não se auto-sabotar quando a pressão aumentar. Porque a pressão vai aumentar, o sistema vai funcionar. A questão é se Flávio vai estar preparado para não entregar ao adversário a arma que o adversário precisa para derrotá-lo. O mecanismo político, judicial e midiático que operou contra Jair Bolsonaro não foi desmontado. Está de pé, funcionando e esperando o próximo alvo. Flávio Bolsonaro é esse alvo. O que ele fizer nos próximos meses, antes mesmo do início formal da campanha, vai definir se a direita brasileira aprendeu com 2022 ou vai repetir os mesmos erros com um sobrenome diferente. Se este vídeo te ajudou a entender o jogo real por trás das eleições de 2026, compartilha, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.